E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão, galera. Não deu pro Palmeiras, Palmeiras perdeu por 2-1 para o Chelsea. Tô trazendo linha de passe aqui com esse pós-jogo, galera. Felizmente não deu pro Verdão. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Foi eliminado do Mundial, derrota por 2-1 para o Chelsea. Pagou pelo primeiro tempo o Palmeiras, ô Jean? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Desculpa, bom dia, né? Aí eu já acho, acho que é um preciosismo, uma coisa técnica. Eu não Para mim, enquanto é escuro, é noite, mas tudo bem, né? Bom dia quando você acorda. Oi? Bom dia quando você acorda. Eu também acho. Depois de dormir. Mesmo acordando às 9 da noite. Eu não acho que tenha pagado pelo primeiro tempo. É claro que ter jogado no primeiro tempo poderia ter impedido o gol que saiu, poderia o Palmeiras até ter feito gols como conseguiu fazer na segunda etapa. Mas, no fim, eu acho que o roteiro acaba sendo um pouco cruel, né? Pelo segundo tempo, pelo roteiro do segundo tempo e não do primeiro. Porque o primeiro, na verdade, acho que o Palmeiras pode até agradecer o que foi o primeiro tempo. Terminar o primeiro tempo perdendo por 1-0 apenas, acho que pelo que foram aqueles 35 minutos iniciais, acabou sendo até bom, né? E é engraçado porque eu acho que, assim, eu mesmo assistindo, falo, cara, também, assim, além das questões táticas, porque eu nem acho que o gol seja uma falha da defesa, eu acho que ali vejo mais falha dos volantes do que da defesa. Estava claro que, assim, a defesa reserva estava um caos, né? Do lado esquerdo, a marcação completamente desajustada, os volantes estavam sem referência, então estava muito bagunçado. Mas nos 10 minutos finais do primeiro tempo, o Palmeiras acho que consegue equilibrar o jogo, aí é um jogo mais pau a pau. No segundo tempo volta da mesma maneira, e quando eu digo que o roteiro é cruel, eu digo que ele é cruel porque o Palmeiras chega à marcação do seu gol. Estava melhor. Estava melhor no momento em que faz o gol de empate, né? Depois a gente fala, acho que do Estevão, que vale um capítulo à parte por uma série de outras coisas, mas vou deixar o Estevão um pouco de lado nesse momento. E aí virou um jogo que o gol podia sair para qualquer lado. Quando eu digo que o roteiro é cruel, eu digo que ele é cruel pela maneira como sai o gol do Chelsea. Eu acho que é mais isso do que dizer, o gol do Chelsea poderia sair a qualquer momento, como o Palmeiras também dava a impressão de repente, poder chegar à marcação do seu gol, mas esse gol, né, com o desvio do Giai, a impressão que dá é que o Everton até podia chegar, não dá para dizer que é falha do Everton, eu tenho dúvida. Mas a impressão que dá é que ele até podia chegar, e a partir dali, acho que depois que tomou o segundo gol, o Palmeiras não consegue praticamente mais jogar, não consegue mais produzir. No fim, claro, o Chelsea produziu mais nos 90 minutos, o Chelsea era o favorito, o Chelsea tem uma equipe com melhores jogadores, acho que nada disso se discute. Mas olhando para como estava o jogo no segundo tempo, eu acho que fica esse gostinho de que era possível, até eventualmente levando para a prorrogação, onde talvez o Palmeiras tivesse mais condições físicas do que o Chelsea, a coisa andasse de maneira diferente. Mas, enfim, eu acho que é do jogo e, repito, o Chelsea criou mais durante os 90 minutos do que o Palmeiras também para vencer o seu jogo. Jean, eu achei o roteiro muito cruel. Boa noite, William, Jean Calçade, aos fãs e às fãs do esporte também. Mas eu também acho que teve a ver com o jogo do Palmeiras no primeiro tempo, e por isso que eu defendo alguma malandragem no futebol, e não é cera, faz parte do jogo. O Everton cai no chão, não tem nada. Quando ele cai no chão, o Abel Ferreira dá instruções para os jogadores e o Palmeiras volta já diferente no primeiro tempo. Era o fôlego que precisava. Não, precisava orientar o time. Porque eu concordo plenamente com o Jean. Eu não coloco o primeiro gol na conta da mudança da defesa. Eu acho que havia muito espaço, falta pegada do meio de campo ali, proteção na defesa. Mas o segundo e o terceiro poderiam ter saído por conta da mudança. Poderiam ter saído porque aí o time ficou desnorteado e exatamente por isso que eu acho que o Everton para o jogo, cai, faz cara de dor, vai ser atendido naquele momento. O Abel chama os jogadores, orienta os jogadores, reposiciona a equipe, adianta um pouquinho a marcação em alguns momentos, porque a marcação estava de novo parecida com a marcação contra o Inter Miami, né? Lógico, o Chelsea sabe sair jogando, algumas vezes o Palmeiras inclusive marcou bem alto e o Chelsea conseguiu sair jogando de trás, trocando passe, outras vezes o Palmeiras forçou o erro do Chelsea, era um jogo mais ousado e necessário daquele momento em diante. E no segundo tempo, eu diria que até o Everton cair, era o Palmeiras de boa parte do Campeonato Mundial na primeira fase, que eu não gostei. No restante do primeiro tempo, era o Palmeiras contra o Botafogo, competitivo, forte, mas que ainda falta alguma coisa que ele pode produzir. E no segundo tempo, por isso eu acho que o roteiro foi muito cruel. Era o Palmeiras que
jogava o Campeonato Mundial pesado. O Palmeiras competitivo, forte, que podia ter feito um gol, que marcou um golaço com o Estevão, um jogador que reclama que não marca gol em clássico, que desaparece aos 8 anos de idade, faz no jogo talvez mais importante da carreira dele, um gol que coloca o Palmeiras no jogo, e dali em diante eu vi um Palmeiras muito forte e por, literalmente, o que pertence ao jogo, azar, como a sorte muitas vezes sorriu para o Palmeiras, o azar dessa vez fez uma careta e por isso o Palmeiras está eliminado do Mundial. Então, se eu for tirar aquele começo de jogo, quando saiu o gol do Chelsea, isso pesa no resultado, dali em diante eu acho que o roteiro foi muito cruel para o Palmeiras. Não pelas escalações, mas você estava ali na redação, a gente estava conversando, né, Calçade? A forma como o Palmeiras começou o jogo, né? E aí depois como o Abel fez esse acerto, né? Acho que passa por aí também. Pena para o Palmeiras ali que não deu tempo dos ajustes darem resultado. Quase deram, né? E aí faltou um pouco de sorte, como a gente discutiu aqui. Né? Boa noite, William. Boa noite a todos. E ele consegue corrigir isso com o mesmo time, né? Não foi com trocas. Sem troca. Os trocas vieram depois. O segundo tempo ainda ele inicia assim. O início foi muito forte do Chelsea. O Chelsea veio... Assim, não vão perder para outro brasileiro, porque aqui termina... essa história, assim, a gente depois vai poder discutir lá na frente, esse tipo de competição para cada um tem um peso diferente, né? E está tudo certo. Só que para o dono do negócio, quem bota dinheiro e compra jogador, nunca se viu tanto dinheiro pela frente, tá? Nunca se viu tanto dinheiro. Eu falei de um número aqui no linha depois do Fluminense, vou só atualizar. O Flu faturou em 2024, no balanço dele, 684 milhões em receitas. Já ganhou 330 em 20 dias. Ou seja, o Fluminense ganhou nesse Mundial metade das receitas do ano passado. Isso tem impacto para o Flu, gigantesco. Tem para o Chelsea... Em menos de 3 semanas, 6 meses de faturamento. Isso não existe. Isso aí é torcer para um Mundial por ano e estar nele todo ano. Mas, então, chega uma hora que os caras também têm brios, né? Você fala assim, ninguém entrou mole do Chelsea. Tanto que o gol sai com uma posse de bola. A posse de bola era uma posse de bola 70 para o Chelsea, 30 para o Palmeiras. E o gol marcado aos 16 minutos e essa posse continuava aos 20, aos 30, não é que o Chelsea assim, foi esmorecendo ou falou, toma a bola. Não, o Palmeiras não conseguia encontrar uma rota, porque não tinha a bola. Como é que ele muda o cenário se ele não consegue ter a bola? Estava mal encaixado. Né? O mal encaixado, eu até imaginava que o Abel fosse com... Assim, era uma possibilidade viável, assim, algo viável para as dificuldades do jogo. Com Aníbal, o Martínez e o Richard Rios. Um deles, não o Rios, mas pode entrar como um terceiro zagueiro, como ele gosta de jogar, e sair também no movimento. Não, ele vai com o Giai, ele vai com o Fux, ele vai com o Mikael, Vanderlan, e faz o Alan voltar. Tanto que ele, ofensivamente, não existiu. Porque ele voltava, porque o Giai saía e ia encostar nos zagueiros. E aí ficava vazio aqui. E ele a linha retornava. De 5 tinha o Alain e o Vanderlan. Com os exatamente. 3, com o Giai, que já você encontrava muito Estevão e Facundo, assim, mais estreitos, interiores, perto do Vitor Roque. Só que a bola não chegava ali. E o Chelsea recebeu muita bola entre linhas. O gol sai assim, né? Entre os zagueiros e os volantes, recebe a bola, o Palmeiras faz o gol. Ali falhou. Ali falhou porque esse quadrilátero estava realmente destruído. Sem os titulares, dos zagueiros titulares. Né? Então, assim, normalmente, a dupla titular ela preenche melhor esses espaços. E ali o Palmeiras tomou o primeiro gol. Que eu nem exatamente. Acho, né, os o Gomes faz isso. Isso, exatamente. O Gomes eu achei a atuação do Bruno boa, inclusive. Então, o Bruno Fux eu achei que jogou bem. Então, dos 3 ali que entraram e que eram um grande temor, para mim o Bruno Fux fez um bom jogo. O Mikael melhora no segundo tempo. Porque o lado esquerdo estava terrível na primeira etapa. Com o Mikael, zagueiro, e o Vanderlan tomando um baile ali. E olha que o Pedro Neto, aliás, acho que é uma coisa para se discutir depois, olhando para o que foram as atuações do Cancelo, do Pedro Neto, o Rubem menos, mas acho que assim... Os caras sentiram demais. Os caras sentiram. A morte do Os caras sentiram, os caras estavam chorando do jeito que eles estavam. Então, assim, acho que assim, não é à toa, entendeu? E eu falo isso porque assim, eu vi muita gente falando, que absurdo, imagina, o cara vai tirar o cara do jogo. Meu amigo, sério? você
Pô, pelo amor de Deus, assim, um pouquinho mais de humanidade. Cara, né? assim, você perde um amigo teu. Primeiro, se você perde um amigo com essa proximidade, você não dorme à noite, provavelmente. Você não consegue dormir. Exato. Então já começa por aí, você não tem a noite de sono. Pois é. Então, e a reação que os jogadores, né, que eram os amigos do Jota, principalmente. Jogadores de conviver outro dia na Exato. final Então, assim, da... E assim, seleção. só que assim, para voltar pro jogo, mesmo o Pedro Neto não estando, né, acho que foi a pior atuação dele no Mundial. De mês atrás. Mesmo o Vanderlan estava tomando um baile ali do lado esquerdo, tava muito difícil. Eu não gosto de falar isso porque a gente tem Mas o Facundo não ajudou como precisava ali também. Então, eu acho até que era uma coisa que eu tinha falado, né, Foi, Equipe lá F. no Equipe F. Talvez até o Facundo pudesse fazer esta função. Por ser mais experiente, por ser um cara que marca bem, embora... Não funcionou. Em geral, né, ele marca mais do que ataca. E acho que hoje ele estava meio perdido no jogo, quer dizer, também não tinha essa... Não teve funções ofensivas. Mas só te cortar, aqueles lances que o Pedro Neto teve, um, por exemplo, que foi clássico, que ele dribla para a linha de fundo, e ele chega tão na frente do Vanderlan que ele tem tempo de parar, levantar e cruzar por baixo. Ali tem que ter dobra de marcação. Então. E a dobra é o Facundo. Mas o que acontecia? Tá bom, você tinha Vitor Roque, o Facundo e o Estevão para pressionar a saída. Sim. Então o Facundo está aqui na frente na saída de bola. Mas a pressão também não funcionou. Não funcionou, mas eu digo assim, a bola sai dos três, você tem Se ela sai mascada, facilita. o Rios e o Martínez, porque os três já ficaram, e a linha de 5. E a linha de 5 do jeito que estava. E você vê no gol, é que tá, pra mim assim, a defesa, principalmente no primeiro tempo, os dois do lado esquerdo não foram bem. O Fux acho que foi bem no jogo praticamente todo, foi o cara mais ligado ali Sim. dos defensores. Mas a defesa falha em outros lances que poderia ter saído o segundo, terceiro gol. Mas pra mim, assim, a falha no gol, e acho que é uma questão tática, não é uma falha individual, mas você vê que tanto o M como o Richard Rios, eles estão sem referência. Então, os dois estão afastados ali, porque aí o time jogou diferente, de fato, naquele Sabe momento. o que pode O acontecer, Mikael, ele Jean? meio que, embora não tenha sido necessariamente uma falha, mas ele também escolta, né? Ele sentiu o começo do jogo, depois ele foi entrando no jogo. Ele dá até a referência Sim, pro chute. sim. Sabe uma Ele coisa também que aconteceu. ela não é pensada, ela não é assim na cabeça do jogador, algo que ele processa e fala, eu vou proteger melhor a área porque eu estou com os zagueiros reservas. Eu digo, os volantes. Naturalmente, os volantes talvez crendo, né, acreditando que não é a melhor formação, e eles sabem disso, jogam com os caras, né? É um passo atrás que você dá. Você dá é natural você proteger ali e aqui o espaço fica. E quando tem Gustavo, porque o Gustavo sai, ele dá nesse espaço curto, Isso, ele sai pro bote. Ele sai pro bote. E o Murilo também. O Murilo também, os dois saem. Então, E assim, aí, cara, assim, são circunstâncias do torneio. E uma coisa assim... Do torneio. Também outra coisa. De tirar É um golaço jogador. do Palmeiras. Um A golaço. qualidade da finalização, sem força, claro. no canto, também, sabe? claro. A gente tem que destacar também que O Chelsea foi... o mérito do outro lado. Chelsea, muito desse No geral, o Chelsea foi melhor. Sim. É que o jogo, você pode ser o melhor e o jogo caminhar para um outro sentido. Tava 1-1. Se não é um desvio, talvez a gente tivesse agora vendo o final do começo do segundo tempo da prorrogação. É que boa parte do segundo você tempo não- o Palmeiras foi melhor. E voltou Eu com a acho. mesma Ele foi melhor, escalação, boa parte. mais ajustado. Cai de produção quando Deixa toma o jogo o segundo. desconfortável Já pro falou, Chelsea. tomou o segundo, a partir aí... do momento que toma o segundo, aí o Palmeiras desmonta. Mas acho que começa melhor o segundo tempo. Até permanece um pouco melhor depois do gol marcado. Aí entra o Paulinho, entra o Maurício, tem chance. O tem Maurício chance, tem um mas destaque aí já estava um jogo pau a pau, assim. Eram os dois times atacando, os dois times criando chance. Estava um jogo aberto, estava um jogo legal. Acho que assim, No gente, 2-1 ainda teve uma chance, um chute de fora bem defendido. Eu gostei mais do segundo tempo do Palmeiras que do segundo tempo do Chelsea. Gostei bem mais do Chelsea no primeiro tempo e gostei mais do acho segundo que tempo sim. do Palmeiras que Eu no acho primeiro que sim, tempo. mas aí também eu acho que a gente considera as diferenças. Porque as diferenças, elas estavam aí. E o João Pedro, que entrou, como entrou? Cara, então... Aliás, ele é muito melhor que o Mas Dileto. posso te falar uma É coisa? muito melhor. O Nossa torcedor Senhora. do Fluminense, ele deve estar lamentando tanto o cartão amarelo pro Dilep, porque... É verdade. Porque Eu acho que ele ia perder a posição, não é possível. Não sei. Vai entrar o melhor. Talvez ele até tenha saído porque ele estava nervoso, estava com cartão amarelo, podia, então assim, não estava jogando bem, é verdade, mas talvez ele até ficasse Ele mais. estava caçando um
problema. Ele estava caçando problema. Aliás, cara, isso foi um negócio que o Calçade falou importância. Eu quero ver como alguém sustenta que os europeus não estão dando importância para esse campeonato quando a gente vê o Chelsea jogando Libertadores. Gente, e no final... Porque a a gente jogou Libertadores, O que desde a o gente começo. viu foi o Chelsea jogando Libertadores. E me parece... O capitão Enzo Fernandes deve ter falado muito no ouvido dele. Especificamente em relação ao Estevão, tinha ali uma orientação de intimidação mesmo, talvez de dizer, cara, vamos mexer com a cabeça desse moleque, porque assim, talvez ele sinta, e talvez sentisse mesmo, né? Não sentiu, não. Não, Ele deu uma boa resposta. ele deu uma ótima resposta, mas assim, o Cucurella, o que ele estava ali batendo, o que ele estava chegando, o que ele estava brigando, o que ele estava tentando intimidar o moleque, e o Estevão não se intimidou, eu não estou falando isso pelo gol, ele não se intimidou porque ele ia lá e respondia na cara e tudo mais. Eu acho que também foi muito importante para o Estevão, fico feliz com o gol do Estevão, para acabar com esse monte de clichê. Por favor, assim, o tempo golaço. todo, o golaço do Estevão, para acabar com esse monte de clichê que assim... A gente cria cada coisa o tempo todo, esse negócio do... É a era das retóricas. Era das retóricas, mas é que assim, algumas viram padrões a falta de vontade é uma das mais comuns e tal. A coisa do jogo grande também, sinceramente, cara, pra mim não dá pra um moleque de 18 anos já cair nessa vala comum do jogo grande, do cara que não decide e tal. Bom, e aí? Muda tudo em relação à capacidade psicológica dele, ao jogo grande. Esse gol muda tudo em relação ao que foi dito quando ele deu uma entrevista absolutamente compreensível, absolutamente normal e que gerou tanta repercussão, que gerou tanta polêmica. E essas polêmicas é muito coisa nossa. Sim. É muito coisa nossa, assim. Esse negócio de achar que o jogador ele tá numa redoma ali, que ele não pode sentir nada, que ele não pode achar nada a respeito de sentimentos que são normais. Eu acho que a entrevista que o Abel Essa deu... é a geração do videogame, porque lá não tem sentimento, isso. tem nada. Perfeito, Calçado. Né? E isso, assim, isso é um... Cara, há muito tempo eu observo isso. Porque isso foi para dentro do jogo também. Essa geração... Inclusive, o jogo hoje é jogado por muitos desses meninos que jogaram videogame. Porque esses caras estão lá dentro cresceram nesse mundo, né? Mas a galera que está fora acha que o jogo é isso. Então, o cara não tem sentimento, morreu o amigo dele, para de frescura. Porque o jogo do videogame dele é um jogo gelado, né? E a mesma coisa. Aí ficam essas teses que eles copiam e colam e ficam repetindo. Né? Até porque a rede social hoje carimba isso o tempo todo, trabalhos também na nossa, assim, de comunicação, vou falar que é jornalismo, porque jornalismo para mim é uma coisa, comunicação abrange um monte de outras coisas e muitas porcarias. Então, sim, fica um negócio insensível, né? Achando que tudo é videogame. E é muito fácil, né? É um discurso besta e que não leva a nada. O moleque tem 18 anos, acabou de fazer 18 anos. Eu achei interessante só porque eu fiquei até pedir para o pessoal deixar a TV aqui, a gente vem para o estúdio, aí a gente tem os retornos do programa, né? Sim. Por favor, deixem a TV que eu quero ver como vai ser a reação dos jogadores com o Estevão na hora que acabar. E aí a gente viu uma cena muito legal ali, né? De todo mundo indo lá, abraçando ele. Todo mundo não. O Cucurella, por exemplo, eu não vi. Mas talvez eu não tenha visto e tenha passado em outro momento. Mas foi lá, eu vi o Palmer, acho que o Chalobah, vários jogadores... foram lá falar com ele, meio que já conversaram. O Palmer, inclusive, ficou um tempão falando com ele no ouvido, ele respondeu, tá? Então, acho que assim, no fim era uma estratégia de jogo, me parece, aquela violência, vamos dizer... Giano, só não tem amigo do outro lado, não. Falando, né? Amigos, jogo à parte. Uma pena que não é isso. É uma pena que os irmãos, o Bellingham, os dois não vão se encontrar amanhã, né? O Borussia Seria curioso de ver. O irmão não foi suspenso. Aquelas travadas, manda o irmão na grade, mas... Briga, casos de família. E eles viram, assim, eu acho que o Estevão não é o que o palmeirense, não tem nada a ver com aquilo que o palmeirense esperava, mas só falando do Estevão, né, ele conseguiu um pouco de ser observado, com mais carinho, com um olhar para esse cara, o gol que ele marcou, e após errar um domínio, que ele quis girar e sair de frente, ele errou, na jogada seguinte, ele foi lá e fez outra vez uma jogadaça e fez um gol que... O goleiro sai aqui achando que a bola vai passar aqui, a bola entra aqui, cara. Ele foi espetacular. Então, acho que ele deixou, pessoalmente falando, a imagem dele ficou ótima nesse jogo. Falar, pô, a gente tem um cara aí que
que é muito bom. Ele é muito bom jogador. Imagina ele adaptado com o João Pedro, tal, o que esse Chelsea pode E que não evoluir, se intimida né? também. Não se Eu achei intimida. que do ponto de vista psicológico, esse ponto de vista psicológico tão criticado durante as 2 últimas semanas, ele peitou, ele falou, ele respondeu, ele foi reclamar. Tem uma hora que aliás, de novo, o torcedor do Fluminense pode lamentar também alguns cartõezinhos de jogadores que estavam pendurados e que não receberam. O caso do Palmer, que tentou, e o caso do Cucurella, naquele lance que ele deixa meio que o pé Cucurella da... tentou, né? Tentou ficar fora, né? Impressionante. E os dois, Acabou. se tomassem o amarelo, não jogariam contra o Seriam desfalques Fluminense. enormes. E seriam desfalques maiores do que o Dillard, que O realmente... Estevão começou a balançar o Cucurella pra cá e pra lá, né? O cara falou assim, pô, se eu der moleza, esse cara vai me destruir. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!